Jair Bolsonaro foi agraciado mais uma vez, internacionalmente, de forma vergonhosa para nós brasileiros, com um reconhecimento. Dessa vez, ele foi mencionado em um relatório de uma organização não governamental como o principal sabotador das medidas contra o Covid-19. Eu vou trazer para você os detalhes, inclusive um vídeo da Globo News que não esquece mais o Bolsonaro. E agora vejam só, fazendo a lição de casa tardiamente, informando aos brasileiros quem é Bolsonaro, com direito até de reconhecimento que este Bolsonaro de agora, que causa mortes, é o mesmo de sempre. Você viveu para ver isso, vindo da Globo. Mas antes vou pedir para que você sente o dedo no like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva nesse canal que todo dia combate o obscurantismo que vem de Bolsonaro e deixe o seu comentário para nós. Se você quiser que mais pessoas tenham acesso a essa informação, não precisa você gastar nada. Basta você sentar o dedo no like aqui embaixo e aquele seu coleguinha bolsominion vai acabar recebendo esse vídeo, beleza? Eu vou mostrar para vocês primeiro a matéria da Globo News e depois eu trago os detalhes do acontecimento. Depois ele, com seu senso de oportunidade, ele vai percebendo que ser contra direitos humanos, isso dava voto. Exatamente. Então, a partir daí... Debochava de mãe de filho desaparecido na ditadura. Ele fazia esse barulho e ele começou a ver que reverberava, né? Tinha essa. Se tivesse uma agressão ao ser humano, o Bolsonaro estava sempre do lado errado. Se tivesse um massacre num presídio, ele estava do lado do massacre. Isso. Se houvesse tortura, ele está do lado da tortura. Ele está sempre do lado errado e sempre conseguiu voto com isso. Porque tem uma parcela da sociedade também assim. Claro. O mais trágico é ver que agora eles relatam isso. Onde estavam esses senhores aqui da Globo na época da escolha difícil? E sim, eu vou falar de novo, a escolha difícil. Porque essa escolha difícil não era difícil. Qualquer candidato ali seria menos pior que Bolsonaro, principalmente no segundo turno, quando se publicou a matéria que seria uma escolha difícil escolher entre um professor universitário, pesquisador do tema democracia, inclusive, vale registrar, e um apoiador de torturadores, medíocre, barato e vagabundo. A Globo, juntamente com outras empresas, tratou todos como se iguais fossem e como se realmente essa escolha fosse difícil. Só que, como eu digo, ele era um tiririca raivoso. Por que eu digo que ele era um tiririca raivoso? Assassino. Um deputado que estava ali não era para apresentar projeto, não era para atuar como parlamentar, era para agitar. Tiririca porque também era considerado folclórico, né? Era um folclórico, ele era como... Né? E tá aí um relatório muito longo, né? Que fala em retrocessos em várias frentes. Em várias frentes. E cita especificamente o presidente Bolsonaro em relação ao que eles chamaram de sabotagem, né, das medidas que deveriam coibir a Covid. Sabotagem das medidas que deveriam combater a Covid é generosidade. O Bolsonaro está sabotando a nação inteira, em todos os aspectos: econômico, ideológico, social, ambiental, tudo sofreu retrocesso de mais de 100 anos. Das mais de 700 páginas desse documento, 9 delas são dedicadas ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas de saúde pública destinadas a conter a propagação da pandemia, mas o STF, o Congresso e governadores defenderam políticas para proteger os brasileiros da doença. E trago outro destaque com relação a esse tema, porque o documento relembra que o presidente minimizou a Covid-19, chamou de gripezinha, recusou a adotar medidas para proteger a si e as pessoas ao seu redor. Disseminou informações equivocadas, segundo o relatório, tentou impedir os governos estaduais de impor medidas de distanciamento social. O próprio governo, segundo o relatório, tentou restringir a publicação de dados sobre a Covid. Relembra ainda a demissão do ministro Mandetta por defender as recomendações da OMS e ainda destaca que o substituto acabou deixando a pasta exatamente porque o presidente defendia um medicamento sem eficácia comprovada para tratar a Covid-19. Já esse outro trecho de uma conversa de Bolsonaro com o gado é importante para aqueles mais teimosos que acham que a negação da vacina é coisa de alguns bolsonaristas rebentos. Esses momentos são importantes para que a gente faça essas pessoas entenderem que o comando vem de Bolsonaro. Escuta a provocação dele aqui contra a Coronavac mais uma vez. Eu falei para você ouvir a sua esposa que nós estamos vivendo um momento profético.
E é muito importante o joelho, né? E a vacina também. Agora tomar. Não, essa meta de 50% é uma boa, né? Olha. Também. Agora tomar. Não, essa meta de 50% é uma boa, né? Mais uma vez. Vacina também. Agora tomar. Não, essa meta de 50% é uma boa, né? Não. E isso porque, pelo menos aqui na matéria, não foi lembrado que Bolsonaro faz propaganda de medicação que não funciona e ainda atrapalha, enquanto despreza as vacinas que têm 50% de eficácia para impedir que você tenha algum tipo de sintoma contra o Covid-19 e 100% de chance de que você morra. Mas a cloroquina, que não tem estudo nenhum, ele defende, faz propaganda e bota o Pazuello para pressionar médicos para receitar essa porcaria. Que tipo de homem é esse? Que tipo de índole tem esse cara? Será que você é tão doente assim que não percebe que esse cara é um maluco que tá demorando até demais ser responsabilizado pelo que tá fazendo? Nas redes sociais do Bolsonaro, ele publicou um vídeo de uma televisão defendendo a ele e acusando a imprensa de disseminar informações falsas, dando dados distorcidos sobre como o Brasil teria ido bem na gestão da pandemia. Mais um sinal de esquizofrenia e de safadeza. Porque quando a gente mostra, quando a gente prova com os números reais que o combate à pandemia no Brasil esteve entre os piores do mundo, eles dizem que a culpa é dos governadores, porque o STF impediu o presidente de agir e deu essa autonomia aos governadores. O que é mentira. Nós já explicamos para você que os governadores foram apenas autorizados a tomar suas próprias medidas justamente porque o Bolsonaro estava tentando impedir o distanciamento social. Foi isso que o STF fez, não livrou o Bolsonaro de nenhuma responsabilidade. Mas, agora que ficou claro que a pandemia foi mal gerida, ele tenta apagar esses veículos de imprensa para divulgar informações de pessoas que sobrevivem ou dizendo que o número de mortes por habitantes aqui no Brasil foi baixo e, portanto, o resultado foi positivo. Nessa hora, a responsabilidade sobre a boa gestão é de Bolsonaro. Vejam só como é. Você tem que decidir, Bolsonaro, a pandemia foi bem controlada ou os governadores sabotaram? Vocês não têm nem acordo para escolher a mentira que vocês vão contar para a sociedade. Chega a ser vergonhoso e fez muito bem a ONG em fazer esse registro. E, de novo, para cumprir o critério jornalístico aqui do canal, eu vou passar para você os detalhes da menção feita por essa instituição de que Bolsonaro teria atuado para sabotar o combate à pandemia aqui no Brasil. A organização não governamental Human Rights Watch publicou nesta quarta-feira a 31ª edição de seu relatório mundial e acusou nela o presidente Jair Jabuti Chifrudo de tentar sabotar medidas contra a disseminação do Covid-19 no Brasil e de impulsionar políticas que comprometem os direitos humanos. O documento tem 761 páginas e fala sobre a situação dos direitos humanos em mais de 100 países, mas também faz críticas a outros líderes mundiais, como o norte-americano Donald the Duck Trump, que vai ser impeachmentado antes de acabar o seu mandato, como forma educativa, nesse caso aqui do relatório, sendo acusado de ser um desastre, e sobre o aumento da repressão ao governo da China. Sobre o Brasil, o relatório pontua que o STF e outras instituições democráticas foram forçadas a intervir e proteger esses direitos com frequência, e que Bolsonaro, além de atuar contra a pandemia e os direitos humanos, atacou a mídia independente e as organizações da sociedade civil e enfraqueceu os mecanismos de fiscalização da legislação ambiental, na prática, dando carta branca a redes criminosas envolvidas no desmatamento ilegal da Amazônia e que ameaçam e atacam os defensores da floresta. O presidente Bolsonaro, segundo ainda o relatório, expôs a vida e a saúde dos brasileiros a grandes riscos ao tentar sabotar medidas de proteção contra a propagação do Covid-19. O Supremo Tribunal Federal e outras instituições se empenharam para proteger os brasileiros e para barrar muitas, embora não todas, as políticas antidireitos de Bolsonaro. Essas instituições precisam permanecer vigilantes, finaliza a citação do relatório da Human Rights Watch. Então fica aqui mais um registro de que outra instituição reconhece que Bolsonaro é o pior problema do Brasil nesse momento, muito maior do que o Covid-19, e que a ajuda que nós podemos dar ao país agora não é dar dicasinhas ou ser tolerante com Bolsonaro, nem muito menos torcer, é tirar esse crápula, esse covarde, esse embuste de lá. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal, que é de graça, aqui embaixo tem botões de inscrição, ative o sininho para receber notificação, senta o dedo no like, o like é muito importante. Se você quiser também pode considerar assinar o canal para valores a partir de R$3. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!